Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nós estamos iniciando agora o segundo período, então nós já vamos começar essa videoaula com um conteúdo novo, né? Nós terminamos aí, estávamos falando sobre primeiros socorros. Na semana passada vocês fizeram um questionário avaliativo, valendo nota, né? E agora nós vamos iniciar o segundo período com um novo conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos, a origem dos jogos. Pessoal, a origem dos jogos não se tem uma origem definida, né? Ninguém, estudioso, não se sabe o certo onde começou, onde se originou os jogos, porque muitos deles surgiram em tempos remotos ou simplesmente do conhecimento popular. Os vários tipos de jogos conhecidos hoje surgiram e evoluíram juntamente com o desenvolvimento do conhecimento do homem sobre como sobreviver e tirar proveito dos recursos oferecidos pela natureza. Como nós vimos, né, na história da educação física, nós vimos que o homem primitivo, ele para poder se adaptar, sobreviver um meio, né, ele teve que se adaptar e ele teve que procurar várias, aliás, ele fez várias atividades físicas, como ele tinha que lutar, tinha que caçar, né, para poder sobreviver, ir atrás do seu alimento. Então, o desejo de jogar estimula as crianças a descobrir, manipular, observar, interpretar o mundo que os rodeia. Através do jogo, aprende a relacionar-se e a exercitar suas capacidades, conhecer o corpo, desenvolver a sua personalidade. Através, pessoal, de um jogo, a gente já consegue identificar qual vai ser a personalidade da criança. De pequenininha a gente já vê quando é aquela criança que ela vai trapacear na brincadeira, né? Que ela tem um espírito competitivo, que ela só quer ganhar, que ela não sabe perder. Então, tudo isso, através do jogo, a gente consegue identificar. Características do jogo segundo Thelma Pereira. Descreve as características do jogo como uma atividade que proporciona prazer e satisfação, uma atividade gratuita que se faz por gosto sem esperar resultados, é livre, voluntário e desejado, ajuda a desenvolver as faculdades psíquicas, físicas e serve para conhecer as próprias limitações. Possibilidades às relações de hierarquização entre crianças e adultos. Permite à criança adaptar-se à realidade que a rodeia, conhece, assimila e interioriza o mundo através do jogo. É um meio de aprendizagem, é um meio terapêutico, de libertação de tensões psíquicas e retorna ao equilíbrio. Nós vamos ver agora os tipos de jogos. Eles são encontrados os mais variados tipos de jogos e entre esses jogos podemos destacar alguns tipos que são os mais comuns nas brincadeiras infantis. Os jogos de faz de conta, né? Isso que é uma brincadeira infantil, quem já passou dessa fase da infância, já viveu isso. Envolve a representação e a elaboração de papéis, como por exemplo, brincar de médico, feirante, manicure, brincadeiras de escolinha ou de casinha, quando a criança pode assumir diversos papéis, brincadeiras de teatro, mímica, fantoches. Então, é onde a criança usa a imaginação. São jogos de faz de conta. Aí aqui eu coloquei algumas imagens, né? As crianças brincando, ó, brincando aqui de comidinha, brincando de médico. E é interessante que geralmente as meninas, elas, por conta dela ver a mãe fazendo as coisas, arrumando a casa, fazendo almoço, é por isso que as meninas gostam muito de brincar. E cuidar, né, da criança, elas também, a brincadeira da boneca, também por isso. Jogos de construção. Acontece quando as crianças transformam objetos e materiais variados,
blocos ou sucatas, por exemplo, e criam novos produtos, parque de diversão, fazendinha, engenhocas. Aí aqui, ó, aí eu coloquei essa primeira foto, a gente vê que esses bloquinhos, eles são vendidos, a pessoa compra e aqui a criança usa a imaginação dela, ela vai fazer o que ela imaginar, um castelo, uma casa, uma estrada, qualquer coisa. E aqui já é de outra forma, vocês estão vendo que é com caixas, né? Que você pode inventar, aqui ó, eles inventaram um trenzinho. Então é usar a imaginação também. Jogos de regras são aquelas brincadeiras que combinam aspectos motores exploratórios, que é o movimento corporal e sensações, ou aspectos intelectuais, como competição dos jogadores e regras pré-estabelecidas. Então, o jogo de regras, né, já vai ter a questão da regra, dizendo qual é a regra daquele jogo. Aí aqui, ó, eu coloquei um esporte, que no caso aqui é o vôlei, no caso pode entrar os outros esportes também, como o futsal, o próprio futebol, basquete, que existem as regras. E aqui a gente tem uma brincadeira, um cabo de guerra, né? Que também tem a regrinha. Quem é que vai ganhar, né? A gente vê que tem a linha aqui no meio, então aqui é a equipe que conseguir, né, puxar, passar aqui da linha, é a equipe vencedora. Então são jogos que são estabelecidas regras. Jogos cooperativos. O importante é que todos participem, aproveitem, aprendam, motivem-se. Então aqui o objetivo dos jogos cooperativos não é questão de competição. Aqui todos vão ter que participar para poder dar certo, para terminar o jogo, todos vão ter que colaborar. Se não for, não tem, aqui não vai ter vencedor e perdedor, né? Na verdade, todos irão ganhar, quando todos conseguirem participar. Então, existem vários jogos que se podem fazer de jogos cooperativos. Que pena se a gente tivesse, né, na escola realmente, com aulas presenciais, nós iríamos fazer uma aula prática dessa para vocês verem. A gente ia utilizar um pouquinho de cada jogo desse. Jogos de ação. O jogo se baseia em histórias com muita agitação, estão mais ligados ao desenvolvimento dos jogos eletrônicos, que evoluíram rapidamente desde a década de 80. Aqui são jogos de ação, né, que a gente utiliza muito no computador, nos videogames, aí no celular. Jogos de aventura, também muito parecido com jogos de ação, também tem grande ligação com o desenvolvimento dos jogos eletrônicos. Estão envolvidos em cenários e histórias que nos levam a explorar mundos, solucionar problemas e montar quebra-cabeças. Cartas ou jogos de cartas. Se utilizam de cartas de baralho como dispositivo primário do jogo a ser realizado. Tem suas regras também definidas em alguns tipos de jogos, mas em geral surgiram no meio popular e por isso variam de região para região, de acordo com a cultura pela pessoa. Então, os jogos de carta, né? Aqui eu coloquei o Uno e o baralho. Aí eles também são jogos que precisam de raciocínio, que também tem que ter suas regras. Jogos de esportes ou jogos desportivos. São atrativos e são os preferidos por conta dos esportes mais tradicionais praticados em todos os países. Em geral são jogos com bola ou outro elemento que atrai a atenção dos praticantes. Aí aqui a gente vê o vôlei, basquete, futsal, handball, futebol, né? São jogos desportivos. E jogos de estratégias. Essa categoria de jogos pode ser desenvolvida tanto em jogos de tabuleiro quanto em jogos eletrônicos. Prendem a atenção de seus praticantes por levar os jogos a altos níveis de inteligência e situações de solução de problemas, né? Que também é um jogo da velha, e aqui também é um jogo
eletrônico que a gente também encontra também na internet, no computador, você também no videogame encontra. E luta. Como em todos os jogos anteriores, também tem desenvolvimento de sua versão eletrônica, mas na sua aplicação é mais comum na iniciação as modalidades de luta, como judô, karatê, taekwondo e outros, né? Capoeira. Aqui a gente vê que existe realmente a prática da luta e também existem jogos eletrônicos de lutas também que você vai encontrar. Aí o quebra-cabeça, que são jogos de raciocínio, né? Onde é que você vai utilizar o raciocínio. Em geral, andam juntas e desafiar qualquer um a testar suas habilidades e desenvolver algumas funções do cérebro, proporcionando a melhora da inteligência. Aqui, pessoal, a gente vê a questão do raciocínio, ela é muito bom, principalmente para alunos, vocês que são adolescentes, praticar o raciocínio lógico de vocês. Olha, um andama, um quebra-cabeça, um xadrez, esses joguinhos aqui que o pessoal da matemática utilizam muito, isso é muito importante, você tá trabalhando seu cérebro. Então, é muito bom utilizar esses jogos. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês. Eu falei de uma forma bem resumida um pouquinho sobre inúmeras classificações que existem de jogos, né? Coloquei aqui algumas, as mais conhecidas. Espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas, vou fazer um testezinho com vocês de alguns jogos, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me mandem mensagens, tá bom? No meu privado, dizendo que assistiu, se ficou com dúvida de alguma coisa. Aí depois eu vou passar uma atividadezinha e nós vamos fazer também, como a gente não vai estar presente, mas eu vou passar um testezinho bem legal que vocês irão gostar, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima aula.